Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo aqui você verá o líder do PT lá na Câmara dos Deputados esculachando a suspensão da ação penal contra o delegado Ramagem. Bem, o deputado federal Ramagem, ele é um dos grandes nomes lá da tentativa de golpe de 2023. Vocês lembram, né? Aquela tentativa de golpe para transformar o Brasil numa ditadura bolsonarista, nunca esqueçam. E aqui o Lindenberg, ele ficou loucaço. O Lindenberg gritou argumentos sólidos contra o bolsonarismo lá na Câmara, que aprovou a suspensão da ação penal contra um golpista. Vejam bem, pessoal, que loucura. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Senhor presidente, eu confesso que não imaginava que esse momento fosse acontecer. Porque ficava eu pensando, o PL, aquela turma do Bolsonaro, eles querem trancar o Bolsonaro. Mas eu esperava, Jandira, que fosse surgir uma proposta intermediária. Não! Quero dizer a todos os deputados e deputadas que talvez não estejam por dentro dos detalhes. O que vale não é o relatório do deputado Alfredo Gaspar. O que vale é o projeto de resolução. O que é que está escrito aqui? Fica sustentado o andamento da ação penal contida na petição 12.100 em curso no Supremo Tribunal Federal em relação a todos os crimes imputados. Os senhores sabem o que é essa petição 12.100? É tudo. Toda a denúncia do Gonê da PGR. Os senhores estão aqui querendo trancar a ação penal de 34 denunciados. O julgamento, para começar, eu quero falar para cada deputado aqui, porque esse dia vai ficar na história. Quem votar nesse negócio, nesse projeto de resolução, está construindo, jogando no lixo sua história. Porque imaginem, e vamos para o debate constitucional, existe uma súmula do Supremo, súmula 245 do STF, imunidade parlamentar não se estende ao co-réu sem essa prerrogativa. Esse relatório não podia ser apresentado, é rasgar a Constituição. Deputado Orlando, esse Instituto do Trancamento de Ação Penal foi criado por uma emenda constitucional, número 35, em 2001. Que pena, né? Assim esses golpistas têm uma chance de saírem livres do que cometeram. E assim também tem uma chance de transformar o inelegível Bolsonaro, uma vez de novo, elegível. E é isso que os bolsonaristas sujos mais querem. Porém, o Bolsonaro perdeu em 2022. Perderia em 2026. Não vai perder, sabe por quê? Porque ele não participará, porque ele será preso, bolsonaristas. Entendam isso. Muito obrigado, Lindenberg, pela voz. Nunca foi usado. Mas tão certo, tá certo o presidente. Tá na Constituição. Mas o que diz a Constituição de forma bem clara, porque eu quero dizer para cada um dos senhores, hoje nós estamos rasgando a Constituição. Olha o que diz a Constituição, Luiz Arundina. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo dará ciência à casa respectiva e aí começa o processo de trancamento da ação penal. Quando houve a denúncia contra Bolsonaro e mais 7, inclusive o deputado Ramagem, no dia 31 de março, o ministro Zanin, que é presidente da turma, manda a denúncia para cá. O processo caminha. Foi lá para a CCJ.
Eu estava acompanhando. Quando eu percebi que o relator era Alfredo Gaspar, porque a Constituição não precisa de interpretação, está claro o que é que é. Quando percebi que era o relator Alfredo Gaspar, que fez aqui uma defesa, pessoal, dizendo que não houve golpe algum, não houve tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Ele não fez defesa das prerrogativas parlamentares. Quando eu vi que o relator era o Alfredo Gaspar, eu fiz uma petição ao Supremo, porque não fui eu que acionei o Supremo que mandou a denúncia. O que dizia a minha petição? Eu pedi explicações, já que é após diplomação, quais os crimes seriam pós-diplomação e antes da diplomação. Sabe como responde? Por unanimidade a primeira turma. Foi uma decisão, foi votada. Resposta dessa petição. A primeira turma determinou que seja dada a ciência à Câmara dos Deputados. Aí fala, nos termos do voto do ministro relator, para aplicação do parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal, tão somente em relação ao réu Alexandre Ramagem, está aqui, tão somente ao delegado Ramagem. Isso não é o projeto de resolução, senhores. Aqui é uma tentativa de impedir um julgamento que está marcado, mas o Supremo vai mais adiante. Diz que dos 5 crimes, 2 foram após a diplomação que se deu no dia 16 de dezembro. Os de depredação, porque o relator esquece. Eles têm que ter um governo constituído para ter golpe. Que história é essa? Esse golpe começou antes. Começou antes, continua até hoje com esses bolsonaristas tentando escapar deste golpe. Eles são covardes, tentam mentir, tentam criar uma narrativa nova sobre o que aconteceu. Se eles fossem corajosos, eles admitiriam, por que não? Vocês não são corajosos, vocês não querem uma ditadura bolsonarista, vocês não quiseram, vocês não tentaram. Então assumam, mas vocês nem para isso têm coragem. Por isso que o L será feito em 2026. Por isso que com provas, com a Constituição na mão, o Lindenberg usa aqui todas as palavras contra vocês. E ele tem voz e ele tem nosso apoio. De todos aqueles que fizeram o L. Ok? Ao desacreditar as urnas eletrônicas, Bolsonaro era presidente. Quando eles colocaram em execução o plano Operação Punhal Verde e Amarelo, um plano de assassinato do Lula, de assassinato do Alckmin, de assassinato do Alexandre de Moraes. Quero lembrar a todos que no dia 15 de dezembro, os kids pretos chegaram na frente da casa do ministro Alexandre de Moraes. Tinha um plano de execução em curso. Então, senhores, eu quero aqui apelar à consciência de cada um desses deputados. Vai ficar feio para essa casa. Olha, feíssimo. O poder legislativo, quando fala, tem que ser escutado. Exatamente. Tem que ser uma voz forte. Aprovar isso aqui é levar a Câmara fraqueza, a irrelevância institucional. Os senhores acham que alguém aqui está dando peitada no Supremo? Isso aqui vai ser totalmente desconsiderado, porque não respeita nenhum fundamento constitucional. Anticonstitucional. Essa casa sai menor do dia de hoje. Eu sei que tem um debate aqui sobre prerrogativas parlamentares. Olha, Supremo, Orlando, que a gente diz, exorbita muito. Pode ser. Mas como é que a gente tem que responder? Na hora que eles exorbitam. É assim que a gente tem que fazer. Não num caso como esse, porque nós vamos ficar completamente sem razão. Exatamente, perderam um pouco da razão. Mas o STF está aqui também para proteger a democracia. Muito obrigado
Lindenberg, líder do PT, por lutar contra esse delegado Ramagem, que é um golpista assim como o Bolsonaro, assim como outros, e querem escapar. Não são corajosos o suficiente para dizer fizemos mesmo, tentamos mesmo. Mas vocês não terão anistia, como da última vez. Vocês lembram, né? Sem anistia para vocês. Muito obrigado, Lindenberg, pela voz. Pessoal, muito obrigado também pela companhia. Se você gostou do vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Vejo você na próxima, pessoal. Se cuidem, até lá. Fui!